Tem que ser o nome do advogado ou sobrenome do advogado que seja sócio. Os escritórios de advocacia, em geral, têm muito sobrenome, porque quando você começa um escritório, é mais fácil para dividir as despesas quando você tem vários sócios. Então, quando dá certo, acaba tendo aqueles N sobrenomes. Entendi. E eu decidi abrir o meu só, porque eu não vejo uma banca famosa de escritório de advocacia que seja no nome de uma mulher. É muito difícil. Então, um dos pontos de abrir o escritório com o meu nome foi isso. Qual é o nome do seu escritório? Amanda Moreira Andrade Advocacia. AMA. Isso, AMA Advocacia. Legal. É mais conhecido como AMA, mas pelo Código de Ética da OAB, você sempre tem que falar o nome inteiro. completo, né? Vamos falar Exatamente. um pouquinho disso então, porque eu sei que você tem essa trajetória aí, você abriu sozinha. Cara, eu acho que isso aí é desafiador para qualquer advogado. Sim. Muitos advogados, inclusive aqui em Brasília, na realidade de Brasília, os caras pensam assim, não, vou estudar para concurso, sei lá. Ou então, nem atua, só para ter o curso superior, mas vai mexer com outra coisa, com outra área. Sim. Você não. Você foi, se formou. Conta um pouco, assim, da sua trajetória até se formar, o desafio que você teve. Como é que foi isso? Tá, e me corta que eu falo demais. Não? Enfim, à vontade. Primeiro, sobre empreender. Empreender, eu acho que não só na parte da advocacia, mas para qualquer pessoa é muito difícil. E a gente sai da faculdade sem saber como é a prática. Então, a gente sai sabendo o quê? Só a teoria. Eu tive muita curiosidade quando eu entrei na faculdade de Direito, então, por isso, eu comecei a estagiar desde cedo, desde o terceiro semestre. Porque eu queria conhecer, eu queria saber como era estagiar no serviço público, para ver se eu queria ser servidora, e como era estagiar em escritório de advocacia. Eu amei a parte de escritório de advocacia, foi onde eu me identifiquei. Hoje em dia, eu vejo um déficit muito grande de profissionais que formaram durante a pandemia e não tiveram essa vivência da advocacia. Então, é difícil eles conseguirem escolher se eles querem advogar ou se eles querem um serviço público. Graças a Deus, na minha época, dava. Então, eu estagiei bastante, eu sabia que eu queria advogar. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando como advogada sem ter a OAB ainda. Isso é muito legal. Você se formou aonde? Eu me formei no IESB, que, com todo respeito, é um lugar ótimo, mas não é uma universidade famosa. E isso foi bom porque eu também vi que o nome da universidade, muitas vezes, não é nada. Quem faz a universidade é o próprio estudante. No meu processo seletivo, hoje em dia, é muito assim. Sim. Eu gosto de conhecer a pessoa, ver se ela é desenrolada, se ela sabe resolver as situações. Eu dou situações complexas do dia a dia e ela me diz se ela consegue resolver ou não. Pronto, para mim está valendo mais do que o diploma de uma federal, de alguém que não consegue nem lidar com o cliente. Mas voltando, né? Porque eu acabei de ir lá longe, voltando. Tá livre. Estagiei, me formei. Eu era advogada de direito do consumidor em um grande escritório aqui em Brasília. Eu já recebia como advogada sem ser. E eles começaram a me cobrar o AB. Aí eu passei na OAB, não passei fácil. Muita gente Passou de primeira? Nunca, passei de terceira. Caraca. O pessoal acha que bem-sucedido é aquele advogado super inteligente que sabe toda a legislação. Não. Bem-sucedido é advogado desenrolado, que sabe resolver as questões. Porque na prática a teoria é outra, né? Completamente diferente. Gente, vamos falar disso. Para a OAB, eu decorei a lei. E foi difícil porque eu sabia como era a prática nos tribunais, só que eu tinha que decorar o que era a lei, que era bem diferente do que era o dia a dia. Então, é uma prova de memória, então? Exatamente. Só que isso me prejudicou para passar na OAB, porque eu tinha a prática, mas eu tinha que decorar aquela teoria, que era o que iam pedir na prova. Enfim, deu certo, passei. Eu não gostava da área trabalhista. Na faculdade eu nunca gostei. Eu fiz um levantamento. Eu sou muito dos levantamentos. Eu fiz um levantamento e eu vi qual era a matéria da OAB que nunca reprovava muito e nunca passava muito. Era sempre uma média de aprovação. E eu vi que era direito do trabalho. Porque às vezes a OAB faz assim, uma prova super fácil de direito penal e aí a próxima tão difícil que ninguém passa. Aí eu estudei, passei para direito do trabalho e eu comecei a gostar dessa área. Aí eu decidi, vou fazer uma pós. Entrei para pós e decidi, vou para um escritório de advocacia ver se eu gosto dessa prática. Aí eu saí do escritório que eu ganhava mais, fui para outro, para ver se eu gostava da área trabalhista. E não gostei. Quando eu cheguei, me desesperei. Nossa, Era absurdo. Sério?